Quando eu tinha 18 anos, eu fiz uma viagem pra Itália. Fui lá em Pompeia. Já foi? Já, absurdo Porra, aquele negócio. aquilo mudou minha vida. Mandíbulas, cara, é um negócio absurdo, cara. Fala um pouco o que eu tô falando muito. Toma uma água aqui. O que você Vai achou, na Ed? aguinha. O que Eu você achei achou? demais, cara, porque é como se os caras tivessem. É uma fotografia de uma época que tá lá, né? É uma Isso. Disneylândia histórica, né? É. Parece um parque temático que foi construído pra você ver como que era a vida daquela época, né? Mas o mais impressionante é você chegar e ver que não era tão diferente de hoje. É? Isso que é o sinistro, cara. A gente pensa assim, você vê que tem a padaria, né? É. A tinturaria. Tem os Tem os apartamentos. mosaicos muito bem Porra. conservados. É. Então você vai e Aí anda. tem as casas mais chiques, né? Que tem aquela, não sei como chamava, mas aqueles, tipo, piscininhas, né? No chão, uns Os domos. domos. Cara, É. muito louco. E aí você vê aquilo, você vê, pô, então seres humanos como nós viveram ali. Porra, né? Tinha intriga, tinha fofoca, tinha o vizinho que tinha os cachorros, sei lá, andando por ali, cara. É foda. Os cachorros mesmo, desde aquela época, os É cachorros. mesmo? Já tinha esse lance de... Tinha. Então, assim, é incrível. Aí eu fiz essa viagem, meu pai me levou a Pompeia e eu fiquei assim, pô, achei incrível. E desde então venho, sim, por eu querer mesmo, estudando bastante sobre Roma. Sempre achei uma história. Tem muita, na verdade, pouca coisa, mas assim, tem muita coisa interessante sobre o Império Romano, a maneira eles registravam tudo. A história militar romana É bem registrada a história militar é impressionante, cara. Você vê como é que essas pequenas coisas, né, cara? Por exemplo, você vê. Você vai na Idade Média, você vê aqueles elmos, né? Sei. Fechados e tal. O elmo romano, presta atenção, ninguém nunca reparou. Bota na internet. Coloca aí na imagem pra gente, Ele se tem puder jogar aqui. Ele tem uma. Ele é recortado na orelha aqui. Putz, Ele tem um recorte da orelha aqui. Tá. Por quê? Porque, tudo bem, ia ficar sem proteção. É. Mas, custo-benefício, era mais importante que ele escutasse as ordens do seu centurião. Entendi. Você já viu várias vezes um elmo romano, nunca reparou nisso. É, nunca reparei. Mas né? Você achou, Mandíbula? Tá. Galeia, chama Galeia, o nome do elmo. E aí, você vê que... Ele tem um recorte Tem, aqui. vem assim e faz assim, pro cara tá. ouvir o seu centurião, né? Porque era importante você obedecer às ordens, tinha os comandos, né? Tem uma parada, o aparato, tem aquela lança deles, na verdade é um dardo, né? Sim. Que é aquele pilum, que era um dardo que se jogava. Os caras falavam assim, pô, mas vai jogar, o cara pegar de volta e me jogar de novo, né? Então eles fizeram um sistema, cara, que você tirava um prego da parada, você jogava, a parada se batia e é tipo uma flecha, né? Sei. E a haste ficava assim, dobrava. Era impossível. Ah lá, ó. É mesmo? A orelha. Caramba. E essa parte da frente, ela é solta? Ela mexia? Qual delas você tá falando? Parece uma costeleta. Ela Fechava aqui, né? É. Tinha um negócio aqui. Era pra fechar aqui. Tem uma coisinha. Tá. Enfim. Então, assim, tudo isso, pô, os caras, né, tão vivos ali, né? Então, eu sempre gostei de estudar muito sobre o Império Romano. Então, aí eu falei, quando eu for escrever um romance histórico, eu vou escrever sobre o Império Romano, aí... Tem muito desenho da época de armas, de plantas, de coisas, já é bem... Tem muita coisa guardada. Porque o problema é que só existe em pedra, né? Porque o papel não resiste mais, né? Esse que é o problema. Então, o desenho é mais difícil, né? Entendeu? Então, assim, mas você vê pela uma parada foda também, que tinha a cultura do grafite, né? Grafite, a pichação. Sei. Né? Então, era uma cultura nas cidades romanas. O quê? O pessoal pichava? Porra. Como assim? Eram os memes da época. O quê? Mas era tipo atacando o imperador? Ou... O que eles queriam falar. Ah, é? Então, era o Facebook da época, né? E os memes. Não, era literalmente os memes. Os grafites são literalmente os memes. O cara botava um desenho e embaixo, imperador vai se ferrar. Aí exemplo, né? E aí o cara vira, puta, não tô popular. Então tem essa coisa. Mas eles escreviam com pincel na época, né? Pincel carvão, coisa assim, né? Então, isso nos diz bastante sobre o
Primeiro que deixa um registro, né? É. Segundo que diz que nos mostra que o índice de como é que chama? Alfabetização, né? Na Roma Antiga era muito alto Ah, é? comparado com... porque eram populares que faziam isso, né? Comparado com a Idade Média. Então tem que tomar cuidado com isso, que os medievalistas ficam putos quando falam isso. Mas é verdade, né? Tinha um índice de alfabetização muito alto. Você infere a partir daí. Se os caras sabiam escrever, né? Todo mundo nos bairros pobres tinha lá, as tavernas tinham lá, como é que era, um cara xingando o outro e tal, etc. Então você vê por aí. Então esses são os registros que ficam, né? A iconografia, tem até um youtuber que eu sigo, o cara historiador, que ele fica puto, porra, em todo filme de Império Romano tem os caras com os braceletes, né? Aí ele mostra, porra, lugar nenhum tem, você não vê na iconografia, em estátuas, em desenhos de Pompeia, você não vê ninguém com bracelete. Ele falou, porra, Hollywood inventou essa porra e o nego usa até hoje. Até na série Roma tem os caras de bracelete. Mas enfim, isso também não é um problema. Eu, inclusive, coloco os caras com bracelete. Não é problema. E aquele cabelo típico do Império Romano? Aquele cabelinho mais... Então, porque é exatamente isso. Tinha as modas, né? A moda. Então você tinha... depende da época. Tinha época que você não podia usar nem barba. Ah, é? No exército você não podia, depois podia usar, depois tinha o cabelo maior. Esse que eu tô te falando, é isso que é interessante. A gente tende a pensar... Roma como uma coisa só, né? Um período... Foram 1000 anos, você falou? Só no Ocidente, né? Caramba. No Oriente ficou até... Mas a questão é o seguinte, e era 1000 anos de história e também um império muito vasto. Uma cidade romana no Oriente era diferente de uma cidade romana na Britânia, por exemplo. Era muito diferente, né? Então, foi um absurdo que os caras expandiram, né, cara, para aquela época. Então, assim, a história é muito rica. Então, eu sempre gostei de estudar sobre isso.